Se a gente para pensar, o mundo mudou de um jeito, nossa, quase irreconhecível nas últimas décadas. Totalmente. A tecnologia, a globalização, o ritmo da informação, tudo se transformou. Mas para muita gente, a imagem da escola parece meio que congelada no tempo, sabe? Uhum. Aquela foto antiga. Exato. Aquela mesma foto em sépia, com as carteiras enfileiradas. E aí fica a pergunta: e se a escola não fosse esse lugar estático, mas um organismo vivo que aprende e evolui o tempo todo? Uma ótima pergunta. E é por isso que hoje a gente vai analisar juntos uns trechos do livro Escola Reflexiva em Nova Racionalidade, organizado pela Isabela Alarcão. A nossa missão aqui é tentar desvendar o que essa ideia de escola reflexiva realmente significa. Que não é só um nome bonito, né? Não mesmo. Qual é a proposta por trás disso e por que parece ser tão relevante hoje em dia? Olha, com certeza não é só um nome bonito. E é importante já dizer que o conceito vai muito além de uma simples reforma ou, sei lá, uma nova metodologia da moda. Certo. A autora fala em uma mudança de paradigma, uma nova racionalidade. Isso é muito forte. A proposta não é pensar a escola como se fosse uma filial que só aplica regras que vêm de cima. Entendi. A ideia é enxergar a escola como uma organização que pensa por si mesma, que tem cérebro, que questiona as próprias práticas e se transforma de dentro para fora. Ok, vamos desempacotar isso então. A definição central que eu achei nos textos é que a escola reflexiva é uma organização que continuamente se pensa a si própria. Isso. Mas, sendo bem sincera, à primeira vista isso soa como algo que qualquer boa instituição deveria fazer. O que tem de tão radical nessa ideia quando a gente aplica especificamente à escola? A radicalidade está justamente no contraste com o modelo tradicional. Porque, historicamente, a escola foi projetada para não pensar por si mesma. Ah, interessante. Ela foi feita para executar, para seguir um plano, para ser padronizada. Então, quando a autora fala em pensar a si própria, ela está propondo uma inversão completa dessa lógica. E a chave para entender isso é uma outra expressão que ela usa, é um processo heurístico. Processo heurístico. Isso soa bem acadêmico. O que isso quer dizer na prática? Significa que não existe um mapa pronto. Pensa assim, ó. O modelo tradicional é como seguir uma receita de bolo. Se você seguir os passos, o resultado é sempre o mesmo bolo. Certo, previsível. Já o processo heurístico é mais como um chefe experiente criando um prato novo. Ele tem uma ideia, começa, prova, ajusta o sal, adiciona um tempero. É um processo de criação e ajuste em tempo real, sabe? Entendi a analogia. Baseado na sensibilidade, na experiência, não num manual. Uma escola reflexiva, ela nunca está pronta. Ela está sempre se fazendo, se reinventando. É uma cultura, não um checklist. E tem outro ponto nos trechos que me pegou que expande essa ideia. A fonte diz: a escola não é apenas o edifício. É também um contexto e deve ser, primeiro que tudo, um contexto de trabalho. Sim. Essa ideia de trabalho do aluno é provocadora. O aluno não está lá só para receber informação. Ele está trabalhando. Como assim? Exatamente. Essa é uma virada de chave fundamental. O trabalho do aluno não é um emprego, claro, mas é no sentido de ser um agente ativo na sua própria aprendizagem. Certo. No modelo tradicional, o aluno é um recipiente passivo. Nessa visão, não. Aprender é um trabalho, uma atividade que exige esforço, construção, erro, tentativa. O aluno está no canteiro de obras do seu próprio conhecimento. E isso muda completamente a dinâmica do espaço. O que leva a outra citação que me marcou. Uma escola sem pessoas seria um edifício sem vida. Parece óbvio, né? Mas não é. Parece, mas o texto dá um peso enorme a essa ideia, falando na centralidade das pessoas. Sim, porque no modelo burocrático, as pessoas, alunos, professores, muitas vezes são vistas como engrenagens numa máquina. O foco está nos processos, nas regras. Uhum. A proposta aqui é dizer, não, o coração de tudo são as pessoas e as relações que elas constroem. É a conversa no corredor, a colaboração na sala dos professores, o debate em sala. É isso que dá vida ao projeto. É aqui que a coisa fica muito interessante e ao mesmo tempo complexa. Se a escola é esse organismo vivo que pensa, que se ajusta, como ela se organiza na prática para não virar o caos? Boa pergunta.
Como essa reflexão toda vira ação coordenada? A resposta parece estar no tal do projeto próprio da escola. Sem dúvida. O projeto político-pedagógico, ou o projeto próprio, é a espinha dorsal dessa escola. É a materialização da sua identidade, o seu DNA. Em vez de um currículo único para todo mundo? Exato. Em vez de um modelo único vindo de cima, a ideia é que cada escola olhe para dentro e para fora, para sua comunidade, seus desafios e construa seu próprio caminho. Ok, a ideia de cada escola ter seu projeto próprio soa muito bem na teoria. Mas isso não poderia criar um abismo de qualidade? Como assim? Imagina uma escola numa comunidade com mais recursos, pais engajados, criando um projeto incrível. E outra numa área vulnerável, com menos apoio, ficando para trás. Essa autonomia não corre o risco de aumentar a desigualdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é uma tensão real, o livro não ignora isso. A proposta, na sua forma ideal, é que essa autonomia venha com responsabilidade e com suporte. Não é um se virem. Certa. É um nós confiamos em vocês e vamos dar o suporte para isso. O projeto de uma escola na Amazônia vai ser radicalmente diferente de uma em São Paulo. E a ideia não é que uma seja melhor, mas que ambas sejam excelentes para o seu contexto. Mas na prática? Na prática, você tem razão. Sem políticas públicas que garantam equidade nesse suporte, o risco de aprofundar a desigualdade é enorme. É o grande desafio. E para esse projeto não ser só um documento na gaveta, o papel do professor muda radicalmente, né? O texto diz que eles são atores que têm de protagonizar a ação. Vai muito além de dar aula. Muito, né? É a transformação do professor em um profissional reflexivo. Pensa num professor de história. No modelo tradicional, ele segue o livro. Chega na Revolução Francesa, ele dá aula. Uhum. No modelo reflexivo, ele percebe que os alunos estão apáticos. Ele para e se pergunta: por quê? Ele conversa com o professor de geografia, descobre um movimento no bairro por moradia. Juntos, eles criam um projeto sobre revoluções e direitos na comunidade deles, usando a Revolução Francesa como um espelho. Nossa, que exemplo bom! Isso é ser um profissional reflexivo. Ele não é um aplicador de currículo, ele é um arquiteto de experiências de aprendizagem. Essa arquitetura, então, exige uma colaboração imensa. O professor não pode mais ser aquele profissional isolado na sua sala. De jeito nenhum. O isolamento é o inimigo da escola reflexiva. A reflexão proposta no livro é essencialmente coletiva. Acontece na sala dos professores, em reuniões pedagógicas que são para discutir de verdade, sabe? Sim. É uma mudança cultural brutal para a profissão. Isso me faz pensar em outra tensão. Falamos muito sobre a escola se conectar com o local, com o bairro. Mas a gente vive num mundo hiperconectado. Como essa escola tão focada no local se abre para o global? O equilíbrio é a chave. Ela precisa ter os pés fincados na sua comunidade, mas ela não pode construir muros. O texto diz que ela deve partilhar com as outras escolas do planeta a universalidade da sua dimensão instrutiva e educativa. Ok, vamos traduzir isso. Na prática, o que significa? Significa que a escola precisa ter a cara do seu bairro, mas sem se fechar numa bolha. Ela tem que ensinar o que é universal: ciência, matemática, direitos humanos. Certo. E hoje, a tecnologia é a grande ponte para isso. A mesma escola que estuda o rio da sua cidade pode se conectar com uma classe no Egito que estuda o Nilo. Ela usa sua identidade local como uma lente para enxergar o mundo. Então, juntando as peças, a gente está falando de uma escola autônoma, que se autoavalia, centrada nas pessoas, que constrói um projeto próprio relevante, mas que se conecta com o mundo. Isso. Isso descreve o como ela funciona. Mas me leva à pergunta final. Para quê? Qual é a função social dessa escola? É preparar para o mercado de trabalho? É formar cidadãos? Aí você tocou no ponto mais político da discussão. Historicamente, a escola muitas vezes teve um papel conservador, o de reproduzir as estruturas sociais. Manter tudo como está. Exatamente. Preparar cada um para o seu lugar designado. A proposta da escola reflexiva, ou emancipadora, é a inversão completa dessa lógica. Ela se posiciona como um motor de transformação social. E o que seria essa transformação? Qual o objetivo final? O objetivo é, e aqui a citação da fonte é a mais potente de todas, a libertação do homem pelo domínio do conhecimento.
Peraí, isso é uma bomba. Porque o discurso dominante hoje é que a escola precisa preparar para a empregabilidade. O livro está dizendo que essa é a meta errada. É uma provocação direta essa ideia. Que a meta é formar alguém que pode, inclusive, questionar a lógica desse mesmo mercado. Exatamente. Na visão de uma escola emancipadora, preparar para um emprego é um objetivo menor, redutor até. A meta maior é formar cidadãos críticos, pessoas que sabem ler o mundo. Não só as palavras. Isso, as entrelinhas sociais, políticas. Pessoas capazes de compreender a realidade e, mais importante, de agir para transformá-la, em vez de só se adaptar passivamente a ela. É uma visão muito poderosa. Basicamente, o que a gente viu é uma transição. Sair de uma escola que é uma linha de montagem, rígida, para uma escola como um organismo inteligente, que aprende com a própria experiência. Exatamente. E não dá para ser ingênuo. É um processo muito desafiador. As fontes deixam claro que isso exige romper com a rotina e com o estado confortável instituído. Sair da zona de conforto. Totalmente. É muito mais confortável para todo mundo seguir o manual. Essa proposta é um convite para sair da passividade e abraçar a complexidade, o conflito, a responsabilidade da construção coletiva. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se a escola ideal é aquela que nunca está pronta, que está sempre nesse processo contínuo de construção e aprimoramento, o que essa ideia nos ensina sobre a nossa própria aprendizagem ao longo da vida? Talvez o verdadeiro conhecimento não seja chegar a um destino final de certezas, mas sim desenvolver essa capacidade de refletir, de questionar e de continuar se transformando, assim como a escola que a gente deseja. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.